centavos do salário mínimo. Criado em 14 de janeiro de 1936, o salário mínimo é instrumento fundamental para promover justiça social, reduzir a desigualdade e fomentar o desenvolvimento social e econômico no Brasil. Em 2026, se celebram também os 20 anos da política de valorização do salário mínimo. Iniciativa do governo do presidente Lula em seu primeiro mandato, ela garante a ampliação da renda real do trabalhador a cada ano e serve como base para políticas sociais que beneficiam milhões de brasileiras e brasileiros. A valorização do salário mínimo é considerada um dos instrumentos mais eficazes de redistribuição de renda, essencial para um Brasil mais justo, inclusivo e próspero. Para dar início a esta cerimônia que comemora os aniversários de duas das mais importantes políticas sociais da história do Brasil, tem uma palavra o presidente da Casa da Moeda, Sérgio Perini. Gente, bom dia a todos, né? Hoje é um dia muito importante. Ele tem que falar aqui. Sim. Tem que falar aqui. Sim. Obrigado, presidente. Muito bem. Obrigado, presidente Lula. Hoje é um dia muito importante para a Casa da Moeda. Estamos aqui recebendo, depois de décadas e décadas, um presidente da República. Eu peço desde já uma salva de palmas para o presidente Lula. Muito bem. Com grande honra, eu quero saudar todos os presentes, né? Todos os ministros, o presidente Lula, a ministra Esther Dweck, o deputado Lindenberg Farias, né? O nosso ministro do Trabalho, a deputada Gleisi Hoffmann, também ministra de Relações Institucionais. Não quero deixar de passar a todos, né, o Gabriel Galípolo, que se tornou um amigo da Casa da Moeda, presidente do Banco Central do Brasil, já esteve aqui com a nossa equipe, já visitou a casa, é um parceiro de primeira hora. Então, isso é muito importante para a gente. Saldo a todas as autoridades aqui presentes, a minha diretoria, Tiago, Aloysio, o chefe de gabinete, professor Carlos, diretor Paulo Ricardo. Então, vou iniciar aqui um pequeno discurso e vou passar para o cerimonial. Muito obrigado. É com grande honra que a Casa da Moeda recebe no seu Parque Fabril o presidente da República e ministros de estados e todas as autoridades aqui presentes, para o lançamento oficial da medalha de 90 anos do salário mínimo e 20 anos de política de valorização deste salário. Receber esse evento em nossa instituição tem um significado muito especial. Fundada em 1694, a Casa da Moeda carrega mais de 3 séculos de compromisso com o Estado brasileiro. Somos responsáveis por soluções que sustentam a confiança do país, além de produzir diversos produtos, além das medalhas comemorativas que preservam a memória nacional.
Esse momento representa em metal, em arte, símbolos que expressam a história da soberania. Criado em 1936, o salário mínimo é uma referência de dignidade e proteção social para milhões de brasileiros. A medalha que lançamos hoje traz um percurso histórico. Em seu desenho estão representados o trabalhador, a Constituição, a produção nacional, o povo e demais representantes de todo o país. Para a Casa da Moeda é orgulho assinar essa peça produzida com excelência técnica e altura de seu significado. Agradeço a presença das autoridades, em especial ao senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cuja presença engrandece o nosso evento. Que essa medalha seja não apenas uma homenagem, mas um símbolo de compromisso permanente do Brasil com o trabalho digno, a justiça social e com o povo brasileiro. Muito obrigado. Tem a palavra a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Obrigada. Queria cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, mais uma vez é uma honra poder estar aqui ao seu lado. Queria cumprimentar meus colegas ministros, Gleisi Hoffmann e ministro Marinho, que é responsável pelo nosso evento aqui, presidente Gabriel Galípolo, senadores, deputados, eu não vou fazer a nominata inteira aqui, e as centrais sindicais que estão aqui presentes nesse ato tão importante, né, E, presidente Sérgio, em seu nome, eu queria cumprimentar todos os trabalhadoras aqui dessa importante empresa pública brasileira. Presidente, eu acho que hoje a gente visitou aqui a fábrica. Semana passada o presidente visitou o Serpro. E a mesma coisa que você falou, Sérgio, um presidente da República... aqui tinha tido um no dia que ele lançou a fábrica, né? Mas lá no Serpro nunca nenhum presidente tinha visitado. E o presidente foi justamente conhecer e mostrar, inclusive, a visita dele é não só para ele conhecer, como ele mostra para o resto do Brasil inteiro a importância das nossas empresas. Cada uma tem seu propósito. Essa aqui é uma empresa que garante a nossa soberania. Estava conversando ontem, países que importam suas moedas, países que não são capazes de produzir sua própria moeda, não são capazes de produzir seu próprio passaporte, não são capazes de produzir o mínimo que dá dignidade ao nosso país. Então, queria parabenizar vocês, que vocês têm um trabalho enorme, muito importante, e é mais uma das nossas empresas estatais que tem uma simbologia e uma representatividade enorme para a garantia de um país que, de fato, quer ser e tem um presidente que garante a nossa soberania. Então, parabéns a todos. E, presidente, poder estar aqui para essa medalha comemorativa do salário mínimo, eu acho que eu queria, como economista, fazer uma fala aqui muito breve. O salário mínimo foi algo criado há 90 anos no Brasil, importantíssimo. Quando foi criado, falaram mal, diziam que isso ia gerar um problema no mercado de trabalho brasileiro, mas principalmente há 20 anos atrás, quando o senhor começou a política de valorização do salário mínimo, diziam que isso ia gerar desemprego, diziam que isso ia gerar um problema para o nosso país, e na verdade foi uma das grandes
motores do desenvolvimento do país brasileiro, que foi nos seus 2 mandatos, né, iniciais, e nesse que o Brasil, pela primeira vez, cresceu reduzindo desigualdade. E qualquer estudo mostra que uma das coisas mais importantes para a redução da desigualdade foi a política de valorização real do salário mínimo. Então, poder estar aqui nesse momento comemorando isso, mostra que são políticas como essas que, de fato, fazem a diferença. É o tipo de política, o salário mínimo é importantíssimo, mas ele, sem a valorização real, não dá o ganho de redução de desigualdade nesse país. Então, para a gente pensar que a gente está aqui hoje, com a política de valorização do salário mínimo, e que se juntou, a gente aprovou no final do ano passado a política que vai se somar a isso para a gente conseguir reduzir ainda mais a desigualdade do nosso país, que foi a mudança no imposto de renda. Então, se a gente junta a valorização do salário mínimo com uma mudança, de fato, do imposto de renda, para botar os ricos no imposto de renda e desonerar as pessoas que ganham até R$5.000, a gente faz uma revolução nesse país. Então, parabéns, presidente, parabéns a todos. É um prazer estar aqui. Será exibido agora o vídeo do Ministério do Trabalho e Emprego. Há 90 anos, o Brasil deu um passo histórico, reconhecer o valor do trabalho e que todo trabalhador e toda trabalhadora tem direito a um salário capaz de garantir dignidade. Nascia assim o salário mínimo. No Palácio do Catete, realiza-se a solenidade da assinatura pelo chefe do governo no decreto que fixa os novos níveis de salário mínimo para todo o território nacional. Ao terminar a sua vibrante oração, o chefe da nação é vivamente aplaudido por todos os presentes. Em 1936, na era Vargas, a Lei 185 estabeleceu o direito a um salário... É vivamente aplaudido por todos os presentes. Em 1936, na era Vargas, a Lei 185 estabeleceu o direito a um salário capaz de garantir alimentação, moradia, vestuário, higiene e transporte. Entretanto, esse valor só começou a ser efetivamente pago em 1940. Era o início de uma conquista social que atravessou gerações. E teve um tempo que o salário mínimo foi perdendo o seu valor, ou seja, não havia política de valorização. Foi só recentemente que o salário mínimo teve seus valores corrigidos. Se olharmos lá em 2003, primeiro mandato do presidente Lula, até então tinha uma dinâmica de correção dos salários mínimos que era simplesmente pela inflação com eventuais arredondamentos. Não fosse a política de valorização criada pelo presidente Lula lá no seu primeiro mandato, o salário mínimo valeria hoje a ordem de R$823. Veja, metade do que vale o salário mínimo hoje. Imagina os trabalhadores e trabalhadoras com menos de R$830 para pagarem suas contas. Ainda bem que em 2023, o governo do presidente Lula retomou a política de valorização do salário mínimo como política de Estado. E o resultado são milhares de trabalhadoras e trabalhadores com maior poder de compra. E olha só, o salário mínimo passou de R$ 1.518 em 2025 para R$ 1.621 em 2026. O reajuste foi de 6,7%, 2,5% acima da inflação. Celebrar os 90 anos do salário mínimo é celebrar dignidade, trabalho e futuro. Valorizar o salário mínimo é valorizar o Brasil e a luta de trabalhadores e trabalhadoras. E é o governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Presentes no palco. Você confere ao vivo as imagens da celebração dos 90 anos do salário mínimo. Foram entregues aí medalhas comemorativas, são moedas, são medalhas comemorativas do lançamento aí desses 90 anos do salário mínimo, essa lei que... Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Só estou fazendo uma correção de roteiro. A princípio eu tinha uma trabalhadora para falar isso? Não é isso? Não está no roteiro agora aqui, mas o presidente pediu que colocasse uma trabalhadora para falar. Desculpem, cerimonial, mas precisamos chamar uma trabalhadora para falar aqui por ordem do presidente Lula. Qual é o nome? Qual é o nome? Quem? Simone. Toca a palavra Simone. Por favor, Simone. Eu vou chorar de novo, hein, gente? Assim eu não aguento, Lula. Se você vai me matar, hein? Gente, só queria dizer para vocês que é uma honra estar aqui representando vocês nesse dia histórico para a Casa da Moeda. Eu já represento vocês há 6 anos pelo sindicato, com muito orgulho. Eu abracei o presidente lá fora porque eu falei para ele que ele mudou a história da minha vida. Teve um presidente que passou pelo nosso país que acabou com a vida de muitos trabalhadores, que foi o inominável, né, daquele plano lá, maldito. E teve um presidente que mudou de novo a minha história para o bem, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. Graças a ele, a minha mãe, que ficou 20 anos fora dessa empresa, retornou, se aposentou com a dignidade que ela merece, que todos os trabalhadores merecem, com a valorização do salário mínimo, merecem essa dignidade. Eu estou nervosa, gente, desculpa. E eu tenho um sonho de vida realizado trabalhando nessa empresa. E hoje vai ser o dia mais feliz da minha vida, depois do nascimento dos meus filhos, obviamente, que foi conhecer, poder dar um abraço nesse velhinho aí, barbudinho, te amo. Corrigindo, não é o velhinho, é o barbudinho mais sexy do Brasil, hein? Atleta! Tem uma palavra o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Bom dia. Primeiro, agradecer a Deus a presença de cada um de nós aqui. Pedir desculpa aos queridos e queridas do cerimonial. Seria muito importante alguém falar em nome de vocês. Que vocês, o trabalho, a mão do trabalho, o cérebro, a dedicação de cada trabalhadora e trabalhadora é que faz e constrói a riqueza deste país. Então, queria, em nome da Simone, comentar todos vocês, todas vocês, e agradecer o empenho de todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Quero cumprimentar o presidente Lula, querido presidente Lula, e como os nossos ministros, todos costumam dizer, e muitas lideranças, e ouvimos isso hoje durante a visita, aqui na fábrica da Casa da Moeda, o melhor presidente da história do nosso país. Costumeiramente, eu não cito a nominata, mas queria pedir permissão ao presidente Lula hoje para citar
a nominata aqui dos convidados, nossas autoridades, comentar a querida ministra Esther Dweck, que falou aqui em nome das ministras, querida Gleisi Hoffmann, nossa ministra secretária de Relações Institucionais, a Presidência da República, que lidera tão bem o nosso processo de articulação política, querido senador Humberto, querida deputado Bandeira de Melo, deputada Benedita da Silva, grande Benê, deputado Lindbergh Farias, líder da nossa bancada, deputado Dimas Gadelha, deputada enfermeira Rejane, grande deputada Jandira Fegali, deputado federal Max Lemos, querido amigo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, presidente da Casa da Moeda, querido Sérgio Perini, muito obrigado pela acolhida e obrigado pelas moedas. Guilherme Melo, nosso secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. André Siciliano, secretário especial de Assuntos Parlamentares, da Secretaria de Relações Institucionais. E André Siciliano, uma grande liderança aqui no Estado, que representa esperança também para as nossas lideranças políticas aqui. Comentar os companheiros das centrais sindicais, Antônio Neto, presidente da CSB, querido Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores, querida Sônia Maria Zerino, presidente da nova Central Sindical, Ricardo Patá, presidente da UGT, Eduardo Anunciato, vice-presidente da Força Sindical, Rony Oliveira, presidente do Sindicato Nacional dos Bordeiros, Janaína Lima dos Santos, trabalhadora do Departamento de Produtos Gráficos, Cartões Casa da Moeda, e Joaci da Silva Soares, trabalhador do Departamento de Sedes da Casa da Moeda. Companheiros, companheiras, amigos e amigas, brevíssimas palavras para, primeiro, agradecer a vocês, agradecer à Casa da Moeda por essa medalha comemorativa dos 90 anos da instituição do salário mínimo no Brasil, instituído por Getúlio Vargas, depois de muita luta da classe trabalhadora naquele momento. Greves, manifestações, pedidos, pressões, e o presidente teve a sensibilidade de tanto de criar o Ministério do Trabalho e Emprego, como, posteriormente, instituir o salário mínimo, que passou por várias fases mesmo na época da ditadura militar, quando tinha ali algum aumento a mais do que a inflação, ou até quando repunha a inflação, era por pressão da classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora, meus companheiros das centrais sindicais, saiba que, durante todos os 90 anos, teve a participação ativa da classe trabalhadora brasileira no histórico do que foi o salário mínimo no Brasil. Nós tivemos, portanto, nós estamos comemorando 90 anos, igualmente importante, nós estamos comemorando, presidente Lula, 20 anos da política de valorização do salário mínimo no Brasil, instituído pelo presidente Lula no seu primeiro mandato. Não fosse, como a Esther já disse aqui, não fosse a política de valorização desses 20 anos, se de 2003 para cá, nós tivéssemos tido, nos nossos governos, o governo do presidente Lula, a presidenta Dilma, porque em 2017 foi abandonada essa política e retomada em 23, não fosse as políticas de valorização dos nossos governos, hoje o salário mínimo valeria a ordem de R$ 830. R$ 830. Hoje é R$ 1.621. Veja a importância da política de valorização do salário mínimo externo. Nós temos, portanto, sim, que comemorar o feito da instituição do salário mínimo como política pública e o feito da nossa política de valorização. É evidente que o nosso sonho, o nosso desejo, é de que o salário mínimo corresponda dignamente
que uma família possa sustentar a sua família, um trabalhador, uma trabalhadora, possa, com o valor do salário mínimo, sustentar a sua família. Ainda não chegamos lá e falta muito. Portanto, nós devemos sonhar, planejar, organizar, lutar, para que nós possamos instituir outras políticas públicas que venham fazer a grande diferença na vida do povo brasileiro, da classe trabalhadora brasileira. Nós precisamos pensar nas próximas reformas, e uma delas, seguramente, é a reforma da renda no Brasil. Porque é preciso que os bilionários passem a pagar mais do que pagam. Nós começamos a dar passos importantes. A ministra Esther falou aqui do imposto de renda, a isenção até R$5.000, instituído a partir do compromisso do presidente Lula de isentar o imposto de renda até R$5.000, com repercussão até 7.330, que vai levar, junto com o reajuste do salário mínimo, a ordem de 110 bilhões na economia brasileira neste ano. Somado mais a liberação do Fundo de Garantia, nós vamos aí para mais de 120 bilhões inseridos na economia, 110 mais 10, 120 bilhões inseridos na economia neste ano. Significa que nós podemos afirmar aos pessimistas, como tem dito o presidente Lula, que a economia brasileira em 26 também vai continuar firme e forte, gerando mais e melhores empregos para o povo brasileiro. Nós olhamos e vemos que esta homenagem, essa singela homenagem das moedas comemorativas, pode ser um reconhecimento do que o trabalho é responsável pelo sucesso da economia brasileira. Se olharmos o papel da CLT, dos 49 milhões e pouco de trabalhadores e trabalhadoras que são o estoque de emprego formal CLT no Brasil, tem uma grande responsabilidade nesse processo contínuo de crescimento do emprego formal no país. O processo de distribuição de renda, que o salário mínimo é a principal ferramenta, a mais eficiente, provado. Como disse a Esther, quando se criou o salário mínimo, diziam que o Brasil ia acabar. Quando se reduz jornadas, que o Brasil vai acabar. Quando o presidente Lula institui a política de valorização, disse que o Brasil ia quebrar, porque iria gerar hiperinflação. E o presidente Lula dizia, nós vamos provar que é possível ter uma política eficiente de ganho da renda do trabalho, da distribuição de renda no país, e com sustentabilidade, com controle da inflação, gerando mais e melhores empregos e criando, acima de tudo, dignidade para o povo brasileiro. Junto com os programas sociais, enfim, é o que nós estamos fazendo. E é o que o presidente Lula determinou a retomada em 23 e é o que nós estamos implementando. Portanto, os nossos agradecimentos à Casa da Moeda pelas moedas comemorativas. O nosso agradecimento a cada trabalhador e trabalhadora que, com suas mãos, com a sua inteligência, com a sua capacidade técnica, constrói aqui, como disse a ministra Esther, um processo também de soberania, porque o país que rechaça o processo de privatização lembrado pelo deputado Lindenberg em governos anteriores, para dizer a Casa da Moeda é do povo brasileiro. E, portanto, é um dos pilares também responsável pelo processo de soberania nacional. Fazer o seu passaporte, fazer a sua moeda, fazer os seus certificados, ajudar nos certificados de garantia que muitas instituições, é o caso do Inmetro, por exemplo, que recolhe a vocês, né? Então, eu queria daqui parabenizar e, acima de tudo, agradecer. Forte abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado, presidente Lula, por estar aqui. E só dizer que no dia 10 de fevereiro vai haver um evento no Ministério do Trabalho e Emprego. Eu tinha sugerido ao presidente Lula se ele desejaria fazer no Planalto um evento
de debate do livro que vai ser lançado, contando a história dos 90 anos do salário mínimo, especialmente essa política de valorização. E ele disse, faça no Ministério que eu vou lá. Nunca na história um presidente da República pisou no Ministério do Trabalho e Emprego. Presidente, esse gesto de Vossa Excelência, de estar aqui hoje, e o gesto de confirmar a presença no Ministério do Trabalho e Emprego no dia 10 do lançamento do livro, e na abertura da Conferência Nacional do Trabalho, dia 3 de março, no Anhembi, é um gesto, diz, o presidente Lula está com as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. O presidente Lula reafirma o compromisso com a qualidade do trabalho, portanto, respeito e dignidade a todas as trabalhadoras e a todos os trabalhadores. Forte abraço. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, efetua a quebra do par de cunhos das medalhas comemorativas dos 90 anos do salário mínimo. A quebra possui um valor simbólico, pois garante de forma definitiva a limitação da tiragem desta medalha e reforça o valor raro das peças, cuja emissão é composta por 500 unidades em prata e 3.000 unidades em bronze. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma coisa importante é que nós não estamos fazendo esse ato de apologia ao valor do salário mínimo. Porque o valor do salário mínimo é muito baixo no Brasil. Muito baixo. Nós estamos fazendo apologia aqui da ideia de um presidente da República que, em 1936, criou a possibilidade de se estabelecer, sabe, um salário que garantisse aos trabalhadores os direitos elementares que todos nós temos direito. A gente morar, a gente comer, a gente estudar e a gente ter o direito de ir e vir. E desde que foi criado, o salário mínimo não preenche esses requisitos da intenção da lei. E tem uma coisa grave que eu vou falar aqui, que nós temos dois tipos de gente no Brasil que vive do salário mínimo. Nós temos as pessoas que não têm profissão, que procuram emprego e só tem como salário o salário mínimo. Nós temos, normalmente, as mulheres que trabalham de domésticas, que muitas vezes só recebem o salário mínimo. E nós temos milhões de trabalhadores aposentados que recebem o salário mínimo. Milhões. Aposentados e do PPC. Por que isso? Porque nas outras categorias organizadas, as pessoas não ganham o salário mínimo. Todos os trabalhadores organizados, e aqui é um exemplo disso, os metalúrgicos é um exemplo, os químicos, os gráficos,
Todo trabalhador organizado tem um piso salarial acima do salário mínimo. Quando se faz acordo salarial, os sindicalistas que estão aqui sabem que a categoria dele, todas ganham acima do salário mínimo, porque tem um piso no acordo coletivo que vocês fazem. Então, normalmente, o salário mínimo fica exclusivamente para os trabalhadores inorganizados e para os trabalhadores aposentados. No caso do PATÁ, que é do comércio, tem muita gente registrada com o salário mínimo, mas não ganha o salário mínimo porque ganha por produção, ganha pelo que vende, ganha um pouco mais do que o salário mínimo. Por que eu estou explicando isso para vocês? É porque as pessoas nunca levaram a sério a necessidade de melhorar a vida do povo mais humilde do país. Nunca. Se vocês pegarem a história do Brasil, e podem pegar da proclamação da República até o dia de hoje, vocês vão contar nos dedos da cabeça os presidentes que se preocuparam em resolver o problema da renda do povo mais humilde. Porque no Brasil, educação e saúde e salário é coisa para gente que estudou, para gente que tem dinheiro. Os pobres são tratados como se fossem invisíveis, para que os sociólogos escrevessem teses, para que os políticos possam fazer discurso, porque na hora do voto, os políticos não vão na Faria Lima, em São Paulo, pedir voto, fazer uma assembleia na porta dos banqueiros. Não vão. Também não vão na porta da Fiesp ou da Firjan. Não vão. Eles vão aonde? No lugar onde moram os pobres. E aí fazem discurso, e aí prometem, e aí faz um monte de coisa, e aí termina a eleição. Vocês nunca mais ouvem falar desses políticos. Mas se preparem, porque 4 anos depois ele voltará. Se preparem. Essa lógica nós estamos tentando mudar e não é fácil. Quando Getúlio criou a CLT, que hoje é tão criticada pela elite brasileira, é tão criticada, inclusive por gente nossa, está ultrapassada. É importante lembrar que quando ela foi criada, a gente vivia na semi-escravidão nesse país. Não tinha jornada de trabalho. Era 14 horas, 15 horas, para pessoas com 12 anos de idade, com 13 anos de idade. Não tinha direito a férias. Na Constituinte de 46, a elite paulista, ela achava que a férias tinha que ser só de 10 dias, porque muitas férias o trabalhador ia beber, porque a ociosidade leva as pessoas à cachaça. Era esse o conceito que se tinha dos pobres nesse país. E é isso que nós temos que aprender para a gente poder se libertar. E eu acho que o salário mínimo é muito pouco. É muito pouco. O que eu estou fazendo apologia aqui é da criação da ideia desse país ter um salário mínimo. E que todos nós, governo e vocês, temos a obrigação de brigar para que ele melhore. E por que é difícil? Porque é muita gente. Quando você individualiza, vou dar R$50 para o Galípolo, que ganha o salário mínimo, você fala, é pouco, eu vou dar. Mas aí quando você percebe que igual a ele tem 30 milhões, e você multiplica 50 por 30, chega a um volume de dinheiro que não cabe no orçamento. Não é os empresários, porque todos os empresários podem pagar mais que o salário mínimo. E por que ele pode pagar? Porque ele vai colocar o salário no custo do produto que ele fabrica e que ele vende. Se ele percebesse que o trabalhador ganhando melhor ia comprar o produto que ele mesmo produz, ele não seria avarento na hora de pagar o salário mínimo. Então ele não paga. Eu digo sempre o seguinte:
Vocês também são assim. Todo mundo é assim. Ou seja, na hora da gente pagar R$1.000, a gente acha caro pra cacete. É muito dinheiro. Você tem que pagar pro outro. Pô, esse cara trabalha comigo, ele ganha R$1.000, porra, ele não faz nada, R$1.000. Mas na hora de você receber R$1.000, para você também é pouco. Então o cara que recebe acha pouco, o cara que paga acha muito. Isso é a vida, e vale para tudo. O que é que nós estamos tentando mudar na cabeça da humanidade deste país? É de que, na hora que todo mundo ganhar um pouco, na hora que todo mundo tiver um pouco, as coisas melhoram para tudo. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Essa empresa aqui já teve para ser privatizada. Porque muito sacana, desculpa, a palavra sacana não é correta não. Muitas pessoas que disputaram eleições nesse país e ganharam, eles acham que empresa pública é um desastre. Que todos vocês não trabalham, que todos vocês custam muito caro, que é melhor privatizar. É melhor terceirizar. No caso da Casa da Moeda, as pessoas não percebem que a moeda é um símbolo de um país. É um símbolo de um país. E o fato de você utilizar papel brasileiro, tinta brasileira, tudo brasileiro e, sobretudo, o trabalhador brasileiro, é um símbolo extraordinário de que a gente está exercendo uma parte da nossa soberania. O que é soberania? Um dinheiro de um país não pode ser feito no outro país. Tem que ser feito por nós. Essa que é a coisa sagrada. Porque vira e mexe, você vê as pessoas dizendo, não, porque é preciso fechar as empresas estatais, Banco do Brasil custa muito, Correio custa muito, Banco Central custa muito, Caixa Econômica custa muito, BNB custa muito, a Casa da Moeda custa muito, tudo custa muito. A Petrobras custa muito. Agora imagine se não fosse essas empresas, como seria o Brasil. Então o que nós precisamos aprender a valorizar, companheiros, são as coisas que nós temos capacidade de fazer. E eu fico muito feliz com o discurso daquela companheira, que eu fiquei emocionado quando ela falou, ela me chamou de velhinho, pô, me chamou de velhinho. Eu, fazendo um esforço condenado, levantar todo dia às 5h30 da manhã, mais de 2 horas por dia para aparecer esse brotão aqui, e você me chama de velhinho. Eu sinceramente vou parar de fazer sacrifício. Vou ficar bem gordão. Então, eu estou falando dessas coisas, gente, porque nós precisamos aprender a valorizar as coisas que nós fazemos no Brasil. Nós precisamos valorizar. Porque esse país nunca foi cuidado decentemente. Eu digo sempre, é importante vocês decorarem. A primeira universidade feita nesse país foi em 1920. O Brasil foi descoberto em 1500. A República Dominicana foi descoberta em 1498 pelo Colombo. 32 anos depois do Colombo chegar lá, a República Dominicana já tinha uma universidade. E aqui demorou 420 anos para fazer a primeira universidade. Por que será que acontecia isso? É porque pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Será que vocês não percebem? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Estudar é filho de rico.
que pode fazer estudo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, em qualquer lugar. Mas aqui não. Aqui nós temos que ser cortador de cana, fazedor de prédio. As pessoas adoravam dizer, como é bom nordestino, ele sabe trabalhar na construção civil. A gente não quer ser só pedreiro, ajudante de pedreiro. Se bem que é uma profissão muito valiosa, mas a gente também quer ser engenheiro, a gente quer ser doutor, a gente quer ser médico, a gente quer ser professor. E o que é que precisa fazer? O que precisa fazer é dar oportunidade. Não é o governo que faz, a gente abre a porta para as pessoas passarem. A gente abre as portas. E é por isso que a gente está vendo hoje muitos meninos e meninas negras sendo doutor. Até 40 anos atrás, até 30 anos atrás, você não viu um gerente de branco-preto. Você não viu um dentista negro. Você não viu um médico negro nesse país. Você podia ir na universidade aqui no Rio de Janeiro. Pode ir nas duas, estadual e da federal. Você não via negro. Se tivesse, de cada 2.000, tinha um. Que ainda não se achava negro, achava-se moreno. Graças a Deus, os negros lutaram tanto que hoje ninguém tem mais vergonha de dizer que é negro. Ninguém tem mais vergonha de dizer que é negro. Tudo isso, companheiros, é resultado do aumento da consciência política de um povo. Então, se você for na USP hoje em São Paulo, que é a melhor universidade brasileira, é a única que está entre as 100 mais importantes do mundo, você vai ver que 50% dos alunos hoje são pardos negros. E muito da periferia. Muito. Por quê? Porque nós fizemos duas coisas. Criamos o ProUni, que utilizamos a dívida que cada universidade tinha para o governo, ao invés de pagar a dívida para nós, desse bolsa de estudo para os pobres da escola pública da periferia desse país. E a outra coisa foi fazer com que os fiéis financiassem de verdade o povo. Porque quando as pessoas iam no FIES, que era na Caixa Econômica Federal, pegar dinheiro para estudar, eles pediam uma avalista. E nem pai de pobre quer ser avalista de pobre estudante. Esse é o dado. Então, qual foi a decisão milagrosa que nós tomamos? Obrigamos o Estado a ser o avalista. Se eu posso emprestar dinheiro para uma empresa grande, se eu posso emprestar dinheiro para o rico, por que eu não posso acreditar na juventude brasileira e emprestar um dinheiro para ela se transformar num doutor? Isto é fazer investimento no futuro. Então, esse ato de hoje é um ato que eu quero demonstrar a valorização da Casa da Moeda enquanto empresa pública brasileira e de seus funcionários. Eu fico muito orgulhoso, porque eu encontrei muitas pessoas que foram mandadas embora porque existia um cidadão que governou esse país e que achou que aqui tinha muita gente, era preciso mandar embora. E que nós trouxemos de volta. E sinto muito orgulho de não ter deixado privatizar a Casa da Moeda. Ela vai continuar sendo pública. Mas eu estou vendo até o Inês Pandeloli. Muito bem, Inês Pandeloli. Estou vendo a Érica aqui. Ô, gente, é o seguinte. Eu acho que nós vamos ter que continuar trabalhando para aumentar o salário mínimo. Qual é o problema? O PIB é o resultado do crescimento da economia produzido pelo povo brasileiro. Quando você vê PIB, é o resultado da capacidade de crescimento que a produção brasileira conseguiu fazer. Ora, então é justo que você, quando cresce o PIB, cresça o PIB do trabalhador. É justo que você reparta com os trabalhadores que são responsáveis pelo crescimento do PIB aquilo que foi o crescimento do PIB. Que é para você poder aumentar a renda das pessoas. Porque senão fica muito defasado. Senão perde o valor. E daqui a pouco não vale nada o salário mínimo. E vocês já ouviram do Marinho, já ouviram do presidente da Casa da Moeda,
Porque não é fácil, não. Quando a gente tentou falar que ia aumentar o salário mínimo, todo mundo dizia vai quebrar a economia, vai quebrar as empresas. Tem cara que dá R$1.000 de gorjeta para tomar uísque e não quer pagar o desgraçado do salário mínimo para um povo pobre. E esse cara acha que vai quebrar o país. Então precisa a gente enfrentar esse debate. E a gente não ter coragem de se acovardar diante das mentiras e do fake news que essa gente faz todo santo dia. E vocês, mulheres, tomem cuidado com essa tal de inteligência artificial. Eles são capazes de tirar uma foto sua, sentada do jeito que você está aqui, e colocar você pelada no celular. É isso que é inteligência artificial. Ele é capaz de tirar uma foto da Érica, vestidinha do jeito que ele está, com a perna cruzada, e amanhã aparecer no celular a Érica sentada pelada aqui. Então se preparem, porque a podridão não está nem começando na inteligência artificial. E todos nós gostamos de coisas fáceis. Você não vê um influencer. Você sabe agora uma profissão chamada influencer. Os caras que trabalham na internet têm 3 milhões de seguidores. Eu não conheço um professor de matemática que tenha 4 milhões de seguidores. Eu não conheço um professor de geografia que tenha 4 milhões de seguidores. Eu não conheço ninguém que ensine uma coisa séria que tem 4 milhões. Mas se o cara estiver falando bobagem, pode até ter 20 milhões. O Bolsonaro tinha 30 milhões. Então é assim, gente. É mais fácil acreditar numa mentira. Porque, na verdade, você tem que provar. A mentira você não tem que provar. Eu falo que o cara não presta, você acredita. Você nem conhece o cara, por que você acredita, porra? Vai procurar conhecer o cara. Então nós estamos vivendo um mundo da mentira. Nós estamos vivendo uma situação muito delicada. Vocês vivem no celular. Levanta de manhã, nem beija o marido, já pega o celular. O marido nem beija a mulher, já pega o celular. Vai deitar, ao invés de dar um beijinho, vai pegar o celular. Vai ver notícia, meia-noite. Morreu um ganso, morreu um pato, morreu um cachorro, sabe? Ao invés de ficar olhando para a cara da mulher e conversando com ela e fazendo carinho, fica no celular. E muita mulher também fica no celular. Então é preciso que a gente não se permita virar algoritmo. Nós somos seres humanos, nós temos sentimento, nós temos coração, nós temos solidariedade. A gente não pode ficar sendo algoritmo robotizado pelos que eles querem que a gente veja e que a gente acredite todo dia. É preciso que a gente se lembre que vai ter uma eleição. E é importante se lembrar que se a gente não for esperto, a mentira vencerá a verdade. Então eu estou contando essa história para vocês, porque eu vou dizer como que é as coisas. Fique esperto. Fique esperto. Vocês viram que destruir, com 3 porradinhas que eu dei, destruir 2 moedas que demorou tempo para fazer. Com 2 porradinhas. Então, para destruir, é muito fácil. Eu sei como é que nós pegamos esse país em 2023. Eu sei como é que nós pegamos esse país. Portanto, esse país hoje nós terminamos o 3º mandato com a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil, com o maior aumento da massa salarial, com o maior número de trabalhadores com carteira profissional assinada, com o menor desemprego da história do Brasil e com a maior exportação da história do Brasil. Em apenas 3 anos. E nós vamos fazer um comparativo. Vamos fazer um carteiro. Quem é melhor? É o Flamengo ou é o Palmeiras? O Flamengo provou que era melhor. O Flamengo provou que era melhor. Tá? Quem era melhor? O Vasco ou o Corinthians? O Corinthians provou que era melhor. Foi o campeão da Copa Brasil. Então, nós estamos chegando na hora da verdade. Quando vocês receberem uma notícia no Zap, antes de vocês passarem para alguém, se certifique se o canalha que passou para vocês não está reproduzindo uma outra coisa que o outro canalha fez. Porque se a gente não fizer isso, eu vou contar uma coisa, Gleice.
Desde pequeno, eu ouço os religiosos dizerem, e eu também professava o mesmo discurso, de que o Brasil não poderia ter cassino. Vocês ouviram isso? O Brasil não podia ter cassino. Aliás, nem jogo de bicho o Brasil podia ter. O jogo do bicho é contravenção. Todo mundo joga, mas todo mundo sabe que é tratado como bandido, mas todo mundo joga. A mulherzinha levanta de manhã, vai com o papelzinho no padeiro lá. Borboleta. Jacaré. Mas é contravenção. E todo mundo sabe que a igreja evangélica católica dizia, sabe, cassino pode. Porque o pobre vai gastar dinheiro. Porque o pobre não vai entrar em cassino. Não tem nem como chegar lá. Agora, o que aconteceu? O cassino entrou dentro da casa da gente para a criança de 10 anos pegar o telefone do pai e jogar. Com essa quantidade de betas que foram criadas aí, que está tomando conta do futebol, que está tomando conta da publicidade e que está tomando conta da corrupção desse país, porque vocês estão vendo o trabalho do Banco Central tentando fazer com que essa gente pague pelo menos os impostos nesse país. Então, companheiros, a luta é dura. Eu vou descer, vou te dar um beijo daqui a pouco. Tá? Tá bem? Você não pode subir aqui, mas eu vou descer. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até você. Tá bem? Eu vou terminar contando uma coisa para vocês. O que eu penso da vida do nosso povo. Como é que nós precisamos distribuir renda nesse país? Eu tenho um discurso que eu digo o seguinte: muito dinheiro na mão de poucos significa miséria. Ao contrário, pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição da riqueza. Isso você nunca ouviu numa aula de economia onde você estudou economia, Galípolo? Nunca. Ninguém aqui que é economista nunca viu. Você nunca viu, Guilherme? Nunca viu. Porque os economistas brasileiros têm um dogma de copiar os grandes astros, não sei das contas. Eles citam o nome que eu nem sei citar. Mas é tudo a mesma coisa, de direita e esquerda. São todos os mesmos. Mas eu aprendi uma coisa que é o seguinte. Vamos supor que isso aqui fosse uma cidade. Tá? Esse salão aqui é uma cidade. Uma cidade... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 250 pessoas. Eu aprendi a contar rapidamente assim. 250 pessoas tem uma cidade. E vamos supor que eu tivesse R$1 milhão, que tem um bar, que tem um restaurante, que tem umas coisinhas, jogo de bocha, pro Zéinho de cabelo branco, que tem uma jogo de bocha, que tem. Então, eu ia chegar nessa cidade, eu ia pegar esse 1 milhão, eu ia dar para uma pessoa. Ia dar para a Érica, nossa deputada estadual. Ia pegar 1 milhão. Ia dar para uma pessoa nessa cidade de 250 habitantes. O que a dona Érica ia fazer? Ela ia correr para um banco, que não existe nessa cidade. Iria fazer um depósito, aplicar o seu 1 milhão e ganhar o lucro dessa aplicação. Todos os outros 249 habitantes ficavam chupando o dedo. O bar da esquina ia ficar chupando o dedo, porque ela não ia comprar nada naquele bar. O restaurante ia ficar chupando o dedo, porque o 1 milhão dela estava no banco. A padaria não ia vender o pão, porque o dinheiro dela estava guardado no banco. E 249 pessoas com o dedo na boca. Agora veja, ao contrário. Se eu chegasse nessa cidade de 250 habitantes e pegasse o mesmo 1 milhão e fosse distribuir em partes iguais por 250 milhões de habitantes, todo mundo iria receber R$4.000. O que iria acontecer na cidade? Todo mundo ia frequentar mais a padaria, todo mundo ia frequentar mais o bar,
Todo mundo ia frequentar mais os armarinhos para comprar caderno, para comprar roupa, para comprar chinelo, para comprar sapato. O dinheiro ia dinamizar a vida da cidade. O comércio ia crescer. O comércio crescendo ia gerar mais um emprego. O emprego ia gerar mais um trabalho. Esse comércio vendendo mais ia comprar da indústria. A indústria ia vender mais. A cidade começaria a viver um outro padrão de vida. Por quê? Porque todo mundo tinha um pouco de dinheiro e não apenas a Érica tinha 1 milhão dela sozinho. É isso que nós precisamos pensar quando a gente fala de economia. É preciso distribuir melhor aquilo que é a riqueza do país, para que todo mundo, sobretudo aqueles que não tiveram oportunidade de estudar, aqueles que não tiveram, ele possa ter o seu emprego, o seu salário, a sua aposentadoria e ele poder cuidar da sua vida, tal como diz a lei que aprovou o salário mínimo. Tal sim, não é fácil. Por que não faz? Você lembra que vocês votaram para deputado nas últimas eleições? Alguém lembra qual foi o senador que votou? Alguém já se preocupou o que o senador fez nesses 8 anos que ele está lá no mandato? Já foram acompanhar para saber o que ele fez? Então, gente, não precisa ter estudo. O que nós precisamos ter é responsabilidade. Nunca coloquem uma raposa no galinheiro de vocês, porque ele não vai cuidar da galinha e nem do galo, ele vai comê-las. Então, quando a gente for votar, é preciso a gente saber, a gente está votando por quê? O que a gente quer que o deputado faça, que o prefeito faça, que o vereador faça? O que a gente quer? Você tem que ter um propósito. Não é só digitar um número e depois esquecer. Porque quem perde é você. Muito obrigado, gente. É isso, nós acompanhamos ao vivo o lançamento da medalha comemorativa dos 90